Hoje eu vou falar e também vou atualizar sobre as ações da Mitre. O que está acontecendo com as ações da empresa? Será que a empresa perdeu seus fundamentos ou ainda é uma grande oportunidade para esse ano? Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já deixa o teu like e te inscreve no canal. A primeira vez que eu falei da Mitre aqui no canal foi nesse vídeo aqui, onde eu apresentei o case, falei sobre a empresa, falei sobre o momento da companhia e também considerei que eu acreditava que naquele momento a Mitre era uma grande oportunidade de investimento. Na época do vídeo, as ações estavam na casa de R$ 4,70 e elas subiram muito naquele final de ano, chegando a ficar muito próximas dos R$ 7,00. No entanto, no início desse ano, as ações devolveram toda aquela alta e hoje estão sendo cotadas na casa de R$ 4,80. Mas afinal de contas, por que as ações estão caindo tanto assim? Primeiramente, tem a questão macro. Nós estamos vendo uma realização acontecendo na bolsa de valores e principalmente nas small caps, que é o caso da Mitre. No entanto, a Mitre caiu mais do que a média, isso está muito claro. E isso aconteceu porque houve um fluxo extraordinário de venda no papel. Há alguns dias atrás, nós começamos a ver a Mitre caindo com um pouco mais de força, até mesmo destoando um pouco do mercado. E tinha basicamente um grande vendedor no book. Alguns dias depois, a própria empresa divulgou que o seu controlador, o Fabrício Mitre, precisou vender cerca de 9,4% das ações da companhia que ele detinha. E aí muita gente vai perguntar, mas por que o controlador está vendendo as ações da companhia? Ele está desacreditando? A empresa está cara? O que está acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, o Fabrício Mitre, que é o CEO e também é parte da família controladora da companhia, ele possui uma outra empresa completamente fora da Mitre, chamada Elisa Agro, que é uma empresa de fazendas, de agropecuária. Há um tempo atrás, quando comprou a Elisa Agro, o Fabrício Mitre pegou um financiamento junto com alguns bancos e usou como garantia desse financiamento ações da própria Mitre. Mas aqui é muito bom pontuar que a Mitre não tem nada a ver com a Elisa Agro. A única coisa que elas têm em comum é que elas possuem o mesmo controlador, o mesmo CEO. E o que aconteceu nesses últimos meses é que nós estamos tendo uma quebra de safra e as coisas não estão indo muito bem para as empresas do agronegócio. E isso acabou deixando a Elisa Agro bastante alavancada. Por conta dessa alavancagem, o Fabrício Mitre fez um acordo com os bancos credores, onde ele venderia metade das ações que ele tinha dado como garantia e abateria uma parte desse financiamento que ele fez. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi uma necessidade de capital por parte do controlador da companhia que acabou respingando na Mitre, porque nós estamos em um momento de baixa liquidez no mercado e obviamente que uma venda de 10% da empresa em um momento como esse acaba trazendo o papel para baixo. E além disso, obviamente, esse fato do controlador estar vendendo ações da empresa reforça um pouco aqueles ruídos sobre a governança da empresa. No entanto, na minha opinião, isso não é um problema de governança da Mitre. Isso foi apenas uma escolha errada de negócio do seu controlador. A empresa não tem nada a ver com isso. Na ocasião dos terrenos, aí sim foi algo um pouco mais complicado e não ficou tão bem explicado assim. Mas agora, dessa vez, não tem problema de governança. Até porque já era de conhecimento público, já se sabia que o Fabrício Mitre havia colocado algumas ações da Mitre como garantias colaterais desse financiamento da Elisa Agro. Então, não é algo que pegou o mercado completamente de surpresa. Obviamente que é algo ruim, é algo chato, acaba trazendo a ação para baixo, mas na minha opinião não é um problema de governança e não deveria ser precificado dessa forma. Inclusive, no dia em que foi divulgado o comunicado ao mercado dizendo que o Fabrício Mitre havia vendendo 9,4% das ações da empresa, a Mitre fez um call com alguns analistas, com investidores, para explicar melhor esse movimento. E nesse call, o próprio Fabrício Mitre reconheceu que foi um erro ter investido na Elisa Agro lá atrás. E ele inclusive comentou que a intenção dele agora é vender a Elisa Agro e focar totalmente na Mitre. E essa é uma sinalização bem positiva para a empresa, eu vejo como algo bastante importante. Primeiro porque, como eu já falei, ele vai focar 100% na Mitre, sem distrações. E segundo porque ele mesmo comentou que caso ele venda a Elisa Agro, ele vai usar esses recursos da venda
para recomprar esse pedaço das ações da Mitre que ele precisou vender. E isso pode trazer uma força compradora interessante para o papel. Obviamente que a gente não sabe quando e se isso vai acontecer, mas essa sinalização é bastante importante. Então, para resumir essa questão do problema da Mitre, basicamente foi uma escolha errada do seu controlador em outro negócio que acabou respingando na Mitre. Muita gente ficou aflita, muita gente ficou preocupada, mas quem ficou aflito e ficou preocupado certamente não é meu cliente e não é meu assessorado. E inclusive, se você quer ser meu cliente, quer ser meu assessorado, é só conferir os links aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para a lista de espera da minha mentoria individual e também tem o link para a minha assessoria de investimentos. Então clica ali, preenche o formulário que eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente bater um papo e entender melhor o que você precisa e como eu posso te ajudar. Então já entendemos esse problema da Mitre e o que causou essa queda um pouco mais forte. Mas afinal de contas, vale a pena comprar as ações da Mitre nesse momento? Olha, obviamente existe uma desconfiança muito grande sobre a governança da Mitre, principalmente depois daquele evento da venda dos terrenos lá em Trancoso. E é justamente por conta dessa desconfiança que hoje, dentre as construtoras saudáveis, a Mitre é de longe a mais barata do setor. A Mitre hoje negocia a metade do seu valor patrimonial, enquanto a grande maioria dos seus pares negocia próximo a uma vez valor patrimonial. E é claro, não basta apenas a empresa estar negociando abaixo do patrimonial para ser considerado um bom investimento. A operação da companhia também precisa estar indo bem. E é justamente isso o que nós estamos vendo na Mitre. Uma empresa negociando a metade do patrimonial e com uma operação que está indo muito bem. Na metade de janeiro, a Mitre divulgou a sua prévia operacional do quarto trimestre. Nessa prévia operacional, a Mitre divulgou que os lançamentos cresceram 15% e as vendas líquidas cresceram 25%. Além disso, a Mitre apresentou uma geração de caixa positiva de mais ou menos 36 milhões de reais no quarto trimestre. E a empresa divulgou que espera uma geração de caixa positiva de mais de 370 milhões no primeiro semestre de 2024. E não para por aí. Além dessa geração de caixa de mais de 370 milhões de reais no primeiro semestre desse ano, recentemente a Mitre vendeu cerca de 20% de um empreendimento que ela vai construir no bairro dos Jardins, em São Paulo. Esses 20% foram vendidos por 80 milhões de reais, que vão diretamente para o caixa da Mitre e avaliam esse projeto no total em mais ou menos 400 milhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, somente esse empreendimento que a Mitre vendeu foi avaliado em 400 milhões de reais. E hoje, o valor de firma da Mitre, que é quando a gente pega o market cap mais a dívida, está em mais ou menos 1 bilhão de reais. Então, somente um projeto representa hoje 40% do valor de firma da Mitre. E a Mitre vai lançar pelo menos uns 8, 10, 12 projetos como esse nos próximos 2, 3 anos. Isso mostra claramente o quanto a Mitre está descontada nos dias atuais. E além de tudo isso, eu acredito que os próximos resultados da Mitre, já a partir do resultado do quarto trimestre de 23, virão muito bons nesse ano. Pelo que nós conseguimos apurar, nos empreendimentos que a Mitre vem vendendo atualmente, a margem bruta está girando na casa de 33%, 35%. E isso é muito importante, porque a margem bruta foi o principal problema da Mitre em 2023. Só para recapitular aqui, a Mitre sofreu uma queda na sua margem bruta porque entraram no seu balanço muitos projetos da safra de 2020 e 2021 que tiveram uma margem bruta bem reduzida por conta dos efeitos da pandemia. E agora, com esses novos empreendimentos entrando no balanço, certamente a margem bruta da Mitre tende a ter uma trajetória ascendente para esse ano. Portanto, para resumir, a Mitre hoje é uma empresa da qual o mercado está desconfiando, tem um controlador que está um pouco atrapalhado, mas, por outro lado, a empresa está com uma operação muito boa, está gerando caixa,
está desalavancando e com certeza a Mitre vai pagar um caminhão de dividendos nesse ano. Eu estimo para a Mitre um lucro entre 110 e 125 milhões de reais para 2024. E como nós já sabemos, o controlador está precisando de capital, principalmente para desalavancar a Elisa Agro. Então, eu acredito que a Mitre vai pagar o máximo possível de dividendos nesse ano. É bom a gente lembrar que o histórico da Mitre desde o seu IPO é de pagar 100% do seu lucro em dividendos. E eu acredito que isso pode continuar acontecendo em 2024. Caso a empresa não mantenha o 100%, certamente ela vai seguir com um payout elevado de 80%, 90%, porque, como eu já comentei, o controlador precisa desse capital e esse capital vai vir através dos dividendos. Nos preços atuais e considerando um lucro de mais ou menos 120 milhões de reais, eu vejo a Mitre tendo um dividend yield superior a 20% nesse ano de 2024. E esses dividendos me dão um conforto gigantesco para continuar comprado nas ações da Mitre. Se a empresa realmente entregar o lucro que eu estou prevendo, primeiro, eu acredito que ela não vai ficar negociando a metade do seu valor patrimonial. Eu acho que a Mitre vai negociar muito mais próxima a uma vez valor patrimonial. Mas caso o mercado por algum motivo não queira comprar Mitre e as ações não subam muito, o retorno em dividendos já vai trazer um ganho bastante interessante. Então, na minha opinião, como já ficou claro, Mitre é uma grande oportunidade para esse ano. Mas eu quero saber também a tua opinião. Manda aqui nos comentários. O que você acha das ações da Mitre? É para vender, para comprar ou para ficar de fora? E também não esquece de algo muito importante. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilha o vídeo com aquele amigo, com aquele familiar que é acionista, que está comprado ou que está pensando em comprar as ações da Mitre. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.